resgatando os contritos de coração, proclamando liberdade aos cativos e edificando sua família e seu lar, sob direção de Fernando Lopes e pastor Daniel Bezerra. Não endureça o seu coração. Então vemos que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Hebreus 3:19. Ainda que o povo de Israel tenha visto as águas do Mar Vermelho se abrirem, eles têm mandado sobre a terra seca. No momento em que tiveram sede, o coração deles foi duro contra Deus. E eles não confiaram no cuidado de Deus por eles. Clamaram contra Deus e disseram que a vida no Egito era melhor. Este versículo está escrito para prevenir isso. Quantos cristãos professos começam bem com Deus? Eles ouvem que os seus pecados podem ser perdoados e podem escapar do inferno. Não estar mais interessado em Cristo, em sua palavra, na oração, no culto, nas missões e em viver para a glória de Deus e considerar todos os prazeres fugazes deste mundo como os mais atraentes do que as coisas do Espírito. As coisas do Espírito. Se essa é uma situação, eu rogo que você ouça o Espírito Santo falando neste texto, meu irmão. Preste atenção à palavra de Deus. Não endureça o seu coração. Conscientize do engano, do pecado. Considere-se a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote, na nossa grande confissão. E mantenha firme a sua confiança e esperança nele. E se você nunca começou bem com Deus, então ponha a sua esperança nele. Converta-se do pecado e da autossuficiência e coloque a sua confiança em um grande Salvador. Essas coisas escritas para que você possa crer, perseverar e ter vida em Cristo. No ar mais um programa Restaurando Vidas aqui pela 105,9 FM. E é hoje com alegria, com prazer que estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor e também com os nossos irmãos, pastor Daniel, o Júlio, e também o nosso convidado aqui que está com o seu papai, o Daerte, e também o nosso irmão Tiago Vieira, da Assembleia de Deus ali do Campo dos Afonsos, e daqui a pouquinho vai falar conosco. Pastor Daniel Bezerra, a paz do Senhor para todos aqueles que realmente estão aqui na presença de Deus. A paz do Senhor, Fernando. Estamos aqui no estúdio com nossos irmãos nos visitando. E para iniciar a minha palavra, eu deixo para você um versículo, Provérbios 4, versículo 18, que diz assim: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O interessante desse versículo é que ele nos reporta uma realidade da natureza. Você não pode reter a luz da aurora, porque quando o dia começa, o sol vai raiar, o sol vai brilhar. E é exatamente assim a vereda do justo. Quando ele começa, quando ela se manifesta, ela vai se tornar visível, vai se tornar brilhante e vai se tornar bonita. Essa é a realidade que Deus deixou para nós, para que nós brilhássemos e levássemos luz às nações e principalmente luz para o Brasil e para esse Rio de Janeiro tão carente. O Senhor é com vocês, o Senhor é conosco. Espero em Deus um programa abençoado na presença do Senhor. Confortar o seu coração. Tiago, é com você. Amém, meu irmão Fernando, pastor Daniel Bezerra, glorificado seja o nome do Senhor. A palavra que o Senhor nos colocou nos nossos corações, ela se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 14, aonde diz assim, vou aqui ler. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Louvado seja Deus. Amados irmãos e queridos, quando nós lemos o livro de Juízes,
nós vamos encontrar uma balança espiritual, irmão Fernando. Nós vamos encontrar, ora, Israel adorando ao Deus verdadeiro, pelo seu nome Jeová, e ora, adorando os deuses que vinham lá da Mesopotâmia, como Baalins, Astarote, adoravam esse Deus. E a era dos juízes, Otiniel sendo levantado, um dos primeiros juízes, sendo acarretado por vários juízes, sendo levantado, e Gideão fazia parte de uma geração, meus amados irmãos, que não conhecia o Senhor, porque a Bíblia nos relata em Juízes capítulo 2, do versículo 7 adiante, relata que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. E Gideão fazia parte desta geração que não conhecia as obras do Senhor, porque a Bíblia diz que, tendo Josué falecido, o povo se corrompeu, adorando aos deuses de pedra, aos deuses de pau, de madeira, Deus verdadeiro. E a Bíblia diz e relata, resumindo aqui bem rápido, nas minhas palavras sinceras, no livro dos Juízes, capítulo 6, vai nos relatar que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Lagar é um espaço bem enorme onde pessoas poderiam andar livremente embaixo deste buraco. Era um buraco escavado dentro de uma rocha, onde se prensavam uvas. Então Gideão estava malhando o trigo no lugar errado. Mas Deus estava vendo Gideão. Por quê? Os medianitas saqueavam tudo que Israel plantava, semeava. Vinham os midianitas, os amalequitas, destruíam aquilo que Israel plantava e semeava, e tendo aquilo consumido com tanto suor, com tanto trabalho, Israel semeando e plantando, os midianitas vinham e saqueavam o templo. Então, porventura, Gideão, ele também estava com medo, estava escondido, mas o mais interessante, ele estava protegendo o trigo. Por quê? Com medo de os midianitas vierem e arrancar aquilo, aquela semente, aquela produção tão maravilhosa. Então ele estava o quê? Preservando o trigo, mas malhando o trigo no lugar errado. Mas o mais interessante que Gideão, o tema da mensagem, se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, é esta: tendo força, mas não sabendo que tem força ainda. Por que, irmão Tiago, você fala isso? Vê no capítulo 6, no versículo 14, para fechar. No capítulo 6 de Juízes, no versículo 14, nós vamos ver Deus virando-se para Gideão e dizendo assim: vai nesta tua, agora no nome de Jesus. A força e a capacidade escondida dentro do nosso ser, que nós não conhecemos ainda, mas está escondida dentro do nosso coração. Porque Gideão estava temendo os midianitas, mas Deus estava incentivando ele: olha, vai nesta tua força. E ainda mais, o Senhor lhe dá uma qualidade: vai nesta tua força, varão valoroso. Em outras versões está dizendo assim: vai nesta tua força, homem valente. Ou seja, Gideão estava escondido no trigo, malhando o trigo no lugar, com medo, escondido, mas o Senhor estava vendo ele com outros olhos. Que nos acompanha. Deus nos vê não como ver um homem. Davi, quando foi ungido rei na casa de seu pai, o profeta estava olhando Eliabe, um homem viril, um homem de guerra. Mas o Senhor falou para o profeta: não atente com os teus olhos ver exteriormente, profeta, porque eu tenho escolhido um rei para Israel, e o rei para Israel está lá fora, está tomando conta das ovelhas. Com medo, você que anda desanimado, o Senhor te diz hoje, nesta noite: vai nesta tua força, varão valoroso. Vai nesta tua força, varoa valorosa, porque tu tens valor para o reino e tu tens valor para o reino de Deus, para o Senhor, porque Ele quer te usar, assim como Deus fez na minha vida e tanto outros homens de Deus que estão aqui hoje. Deus, Ele quer te usar, homem de Deus e mulher de Deus, e hoje Ele te diz: vai nesta tua força. Assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vai na tua força. Com certeza Deus está contigo, Deus está aqui nesse estúdio. E se você ainda não teve oportunidade, daqui a pouquinho teremos um momento do impossível. Estaremos orando por você, intercedendo pela sua família. É só você mandar a sua mensagem aqui pelo WhatsApp aqui, ou pelo telefone 34322349 ou WhatsApp 21994229855. Envie a sua mensagem, participe conosco, faça parte dessa família e venha orar. Estou consagrado por todas as aflições, príncipe da salvação, grande rei dos reis. Cristo já ressuscitou.
glória a Deus. É um momento de oração, não é um momento do impossível, mas é um momento de oração. Participe conosco agora com o pastor Daniel Bezerra. Meus queridos, nós recebemos um pedido urgente de Tatiana Schneider. Ela está na Inglaterra e está pedindo oração. E nós vamos interceder agora, colocá-la no trono da graça. Antes dando início à nossa mensagem, vamos orar e estaremos colocando a mensagem para você, meu querido ouvinte. Senhor Deus, nosso Pai, nós apresentamos, Senhor, agora a vida da Tatiane, Senhor, na Tua presença, Senhor. Que ela está lá, Senhor, do outro lado do oceano, na Inglaterra, Senhor. Eu venho te pedir nesta hora, Senhor, que a Tua presença seja manifesta, Senhor, ali no lar da Tatiana, Senhor. Que todo espírito maligno, Senhor, esteja repreendido agora no nome de Jesus, Senhor. Se o diabo está tentando, Senhor, acabar com o casamento, Senhor, acabar com os laços fraternos, os laços de amor daquela família, Senhor, nós repreendemos agora no nome de Jesus, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que Tu estejas liberando, Senhor, uma unção de amor, Senhor, uma unção de paz sobre aquela casa, Senhor. Que os Teus anjos, Senhor, possam estar cercando aquele lar, Senhor, e ministrando, Senhor, paz, ministrando alegria ali naquele lar, Senhor. Nós apresentamos esta vida, esta família diante de Ti, Senhor, com a certeza de que Tu estás já manifestando a Tua glória naquele lugar, Senhor. Temos a certeza disso e declaramos vida e vitória para esta família. Amém. Glória a Deus. E a mensagem de vida, a palavra de vitória, é a palavra realmente, o alimento espiritual, com o pastor Daniel Bezerra. Meus amados, o tema que eu vou falar hoje, vou meditar com vocês, se encontra em Mateus 28, do versículo 1 ao versículo 8. E diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste branca. O interessante é que eu estava meditando o que falar e as coisas de Deus são absolutamente fantásticas. Nosso amado visitante falou a respeito do medo de Gideão, das circunstâncias da vida de Gideão, né? Se a gente pudesse classificar Gideão, e geralmente os personagens bíblicos a gente vê uma série de características, mas Gideão era frouxo exatamente como nós, quando nós enfrentamos determinada situação. Ele estava malhando trigo, escondidinho, cheio de medo, mas essa é a realidade das circunstâncias. As circunstâncias, elas nos atemorizam, nos paralisam, e o medo é exatamente isso, essa essência. Mas o interessante desse texto é que ele diz que as mulheres foram ao sepulcro ver Jesus e já havia acontecido um mover sobrenatural no sepulcro, e os soldados romanos, que eram soldados da elite romana, que eram soldados que eram extremamente preparados e temidos por todos, estavam desmaiados de medo e como se tivessem mortos. Mas o interessante é que o anjo explica para as mulheres aquilo que tinha acontecido, que tudo aquilo que Jesus já havia falado, que Jesus havia prometido, que Jesus havia alertado, estava se cumprindo, e elas saem do sepulcro. E o texto diz, é um contraponto, um contrassenso, que elas diz, tomadas de medo e com grande alegria. Geralmente quem está com medo está triste, geralmente quem está com medo está se fechando no medo, mas o texto diz claramente, tomadas de medo e de grande alegria. Eu gostaria de, digamos assim, na minha concepção, eu divido esse texto em três dias. E, na verdade, esses 3 dias vai muito da realidade daquilo que nós estamos vendo e de como a nossa vida se coloca. Sexta-feira tinha sido um dia terrível. E se a gente for pesquisar cientificamente, provavelmente a gente vai encontrar na ciência que sexta-feira foi um dia
digamos assim, extremamente nublado, um tempo fechado, com nuvens pesadíssimas. Por quê? Porque Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava morrendo ali. E em Jesus Cristo morrendo, toda a esperança daqueles servos de Jesus Cristo, toda a esperança daquelas mulheres estava indo embora. Porque tudo aquilo que Jesus havia falado, não tinha como eles dimensionarem isso, porque eles estavam vendo Jesus Cristo crucificado no madeiro. E a palavra era muito clara que diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus Cristo estava se fazendo maldição por nós e estava se tornando maldito naquele momento. Então, se você olhar para esse quadro e olhar para essa realidade, você vai entender que o medo das mulheres era um medo plausível, era um medo que se podia esperar. Da mesma forma como o nosso amado aqui explicou bastante delicadamente, Gideão estava com medo porque tudo aquilo que Israel produzia era ceifado. Então nós podemos entender que esta é a realidade. E se nós formos contextualizar para o dia de hoje, é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias angustiosos, dias terríveis. E na verdade, nós estamos vivendo aquilo que aconteceu na sexta-feira. E o sábado foi um sábado triste, foi um sábado de frustrações, foi um sábado onde cada um começou a arrumar suas coisas, ou seja, dobrar suas trouxinhas e começar a se preparar para poder dar no fora, dar no pé. E 2 dos discípulos fizeram isso, saíram caminhando, indo embora para Emaús. E, na verdade, quando nós estamos olhando para a nossa vida também, olhando apenas pelos acontecimentos dos sábados, muitas vezes nós estamos nos preparando para abandonar, nos preparando para ir embora, nos preparando para largar o barco. Por quê? Porque, na verdade, nós não estamos conseguindo lidar com o medo, não estamos conseguindo lidar com as circunstâncias que ocorrem dentro do medo. O medo, geralmente, no corpo humano, provoca uma liberação de adrenalina que, em algumas circunstâncias, nos faz paralisar. Mas, como a gente não consegue entender, esta mesma adrenalina, quando liberada no nosso corpo, é a adrenalina que vai nos fazer tomar uma atitude, que vai fazer a nossa musculatura se enrijecer e se preparar para nós tomarmos uma atitude ou de fuga ou de reação em cima da circunstância. Grande alegria. Por quê? Porque, na verdade, a sexta-feira tinha ficado para trás. O sábado tenebroso já tinha ficado para trás. E tudo aquilo que Jesus prometeu, que era a ressurreição, que a morte não poderia contê-lo, estava ali. Então, quando nós olhamos para essa realidade, é o domingo que estava florescendo, é a vereda do justo que estava florescendo. Mas, acima de tudo, é uma amostra da nossa realidade de vida. Por quê? Porque o diabo, ele só olha para nós e consegue apenas enxergar baseado no passado, ou seja, o diabo só consegue enxergar na nossa vida a sexta-feira, porque na sexta-feira Jesus foi crucificado. Na sexta-feira o diabo está olhando para os nossos pecados. O homem só consegue enxergar a nossa vida através do sábado. Por quê? Porque ele vê as nossas circunstâncias perdidas, as nossas esperanças vazias, ele vê nós arrumando as nossas trouxas em função do medo, e simplesmente nós começamos a caminhar exatamente nessa direção, e o homem só consegue enxergar o presente, só consegue enxergar esse sábado, só consegue olhar para o sábado, a sua força. E Isaías, a palavra nos diz que ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então, isso na verdade é um contrassenso contra a matemática, porque a matemática diz que multiplicação por zero dá zero. E Jesus Cristo e a palavra de Deus vem e diz assim: eu multiplico as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ou seja, eu multiplico por zero e faço crescer a sua força. Então, nós podemos entender por que aquelas mulheres estavam tomadas de medo e grande alegria, porque elas já estavam vivenciando a beleza da ressurreição, elas já estavam vivenciando os dias melhores, elas já estavam vivenciando o frutificar. Semana passada eu disse aqui que o final das coisas são sempre melhor
Ou seja, sexta-feira se passou, sábado passou e o domingo da ressurreição chegou. A glória foi manifesta, Jesus Cristo não ficou retido. Então, meu amado, não importa as circunstâncias que você está vivendo. Se você está sendo paralisado pelo medo, tire os olhos da sexta-feira. Se você está sendo paralisado pelo medo, tire os olhos do sábado e concentre-se apenas no domingo. Porque lá em Apocalipse diz: daquele dia o Senhor enxugará dos olhos toda a lágrima. Porque esse Senhor é o Senhor que continua reinando na minha e na sua vida. O sábado foi tenebroso, o domingo na nossa vida será melhor. E esta palavra eu deixo para você também, Tatiana, aí na Inglaterra. Porque o Senhor está com você e o florescer do novo dia será melhor, porque a presença do Senhor é manifesta, é gloriosa e é poderosa. E vai ser poderosa na minha e na sua vida. Tome posse dessa palavra por fé. Tenha certeza que o Senhor é tudo aquilo que Ele disse que era. E Ele é poderoso e vai fazer ainda Glória muito a Deus, mais. louvando e adorando ao nosso Deus. Mas ainda há um momento do impossível daqui a pouquinho e a chance de você ligar, enviar a sua mensagem. É só você ligar para o 21, seu WhatsApp 994229855 ou ligue direto para o nosso telefone também 34322349. Virar o dia escuro, desenhou a clara lua, misturando o que é bom. O maior melhor do mundo está mudando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o que nos salvou. O maior do mundo. E assinou na obra que sou eu. Na assinatura está escrito Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E chegamos ao momento do impossível. A gente está com muito pedido hoje aqui. Alexandra Vieira, Thelma Souza, Larissa Santos, Edneia, Maria Angélica. Oração também para Cátia, Diego, Luísa, pela Verônica e o seu Nelson também, que estão ali tentando, né, fazer a locação na barra. De poder e misericórdia, Senhor. Ó Senhor, ai de nós se não fossem as tuas misericórdias. É a causa, Senhor, de nós não sermos consumidos. Porque a tua graça, Senhor, nos alcançou. A tua graça é abundante. Por isso que Paulo disse: Senhor, a tua graça é que nos basta, meu Pai. Senhor, no nome de Jesus, te agradecemos por a noite deste dia. E que o Senhor abençoe. Glória a Deus. E louvando e adorando ao nosso Deus. E esquecemos da grandeza de Deus. Desanimados de clamar, pensamos que Ele não ouviu. Então, uma vontade de chorar. Eu sei, não dá mais pra aguentar. Eu olho pro alto. Depois aí você for fazer uma oração, você faz o nome de um amigo meu poderoso. Vem um socorro. Romildo Luzieto, Jesus pode Pereira. fazer muito mais. Milton Pereira, Romildo. Glória a Deus, palavras para o combate. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Quando eu estou ansioso por algum novo desafio ou por algum problema, eu regularmente combato a incredulidade
com uma das minhas promessas mais usadas, Isaías 41:10. Não temas, Romildo Pereira, você que sofreu uma operação, Deus é contigo. Vamos orar neste momento pela sua vida. Senhor Deus, meu Pai, agradecemos a Ti por mais esse dia de vida, esse dia de vitória, de estarmos na Tua presença. Entregamos a vida do Romildo nas Tuas mãos, Senhor, para que Tu possas realmente, Senhor, restaurar por completo a sua saúde física, a sua saúde psíquica, moral e tudo aquilo, meu Pai, na qual Teu servo necessita neste momento. Quantos pedidos, quantas pessoas estão ali num leito do hospital, mas Tu é o Deus da cura, o Deus da libertação, Tu é o Deus do impossível, conforme Tu manifestou, está manifestando o Teu poder nesta rádio, na vida de cada um de nós, Senhor. Por isso opera na vida do Romildo, daqueles que estão carentes, da Tadierra. Ou melhor, irmão Tiago Vieira, suas considerações finais, para que nós possamos deixar aqui o endereço mais uma vez no ar, sobre o seu ministério, por aquilo tudo que o Senhor tem dentro do seu coração para os nossos ouvintes. Amém, amados irmãos. Eu fecho esta noite glorificando mais uma vez o nome do Senhor, porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Agradeço pela vida da minha família, minha esposa, Alexandra Vieira, meus filhos, Davi, Larissa, toda a minha casa, a minha igreja que ora por mim, meu pastor Manuel Romualdo, meu amigo presbítero Alex, o meu pai, Daerte Ferreira, que fez esta ponte através da sua vida. Vocês dois se conheceram e por isso também estou aqui. Nós devemos também, irmãos, honrar a quem tem a devida honra. E fechar que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mais uma vez eu deixo aqui o endereço da igreja ao qual congrego, a minha casa espiritual, a igreja da Assembleia de Deus de Campo dos Afonsos, cujo pastor, como eu falei, Manuel Romualdo, se localiza ali na Rua Marina, com Jubaí 193, em Bento Ribeiro, próximo à base aérea de Campos dos Afonsos. Glória a Deus, é uma programação especial aí para você da terceira idade, eu, pastor Daniel, Daerte, o pessoal que está na nossa faixa etária ali no dia 28 de novembro, às 15 horas, na live, na Igreja Nova Vida, isso mesmo, Igreja Nova Vida ali em Piedade. Se você não teve a oportunidade, eu, Daerte, pastor Daniel, e vamos convidar também o Mário Márcio, estará lá conosco também, está na live. A programação especial, isso mesmo, terceira idade, dia 28, até o julho aqui na rádio, que ele vai informar para vocês. Pastor Daniel Bezerra, suas considerações finais. Meus amados, eu fecho a minha palavra hoje para vocês, deixando uma porção pequenininha da palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17 e 18, que diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Apesar de tudo, continuem dando graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Fiquem com Deus, tenham um final de semana abençoado e semana que vem estaremos novamente aqui, trazendo uma palavra de vida, de vitória e de restauração. Você pode acessar também através da Rádio Web Gospel Online, programa Restaurando Vidas, de segunda a sexta-feira, pré-gravado. E abençoado no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. E quinta-feira estaremos aqui. Até lá. Conto com você. Aguardo você. Aleluia. Glória a Deus. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor,